para equipes de desenvolvimento de software. Então, mais uma vez, sejam bem-vindos. Depois a gente abre para vocês comentarem, para vocês tirarem as dúvidas também. A gente vai estar falando, porém, vocês são livres aí para dar opinião, para tirar dúvidas, vai ser bem mais bate-papo mesmo, sobre diferentes legislações, aplicações, o processo em si. Eu só queria confirmar se vocês estão me vendo bem, se vocês estão me ouvindo bem, Sim, tranquilo. ok? Mas vocês podem me interromper a qualquer momento. A gente tem uma hora aqui, eu separei mais ou menos uma hora para a gente falar. Então, eu fiz um resumo, um 360 da visão de produção, da visão de produção da solução de TI, na visão de prestação de serviço também, e principalmente as dúvidas, alinhando diferentes legislações, quais se aplicam ou não. Mas tirar dúvidas e aplicar no dia a dia, né? Nós, como os profissionais da área de tecnologia, às vezes a gente não tem uma boa retaguarda, porque a área jurídica é focada mais na parte de evidências, documentais e não no processo. Então, o processo é muito mais uma responsabilidade interna, muitas vezes, ou de profissionais que focam nessa área, do que documental. Então, é isso que a gente vai falar um pouquinho sobre essa visão 360 graus aí das legislações e da segurança de informação, alinhando ao Security by Design, que é uma metodologia, é um modo de pensar, um formato de aplicação, de adequação aí de diferentes legislações. Então, quem não me conhece, eu atuo já há mais de 15 anos no mercado de TI. Eu sou engenheira de software por formação, sou formada em bacharel em sistemas de informação. Fiz a parte de engenharia, né, especialização em engenharia. No meu mestrado, eu trabalho processo produtivo. Então, a minha área mãe sempre é a adequação de empresas de base tecnológica. Embora eu atue muito na engenharia de requisitos, né, estruturando produtos, revendo a parte de negócio e também a arquitetura, eu atuo muito adequando internamente e facilitando modelos de qualidade, como o CMMI, eu implanto muito CMMI, ISOs, MPS, eu sou implementadora há muito tempo sobre MPS, que é o modelo de qualidade de serviço. Então, eu trabalho muito nesse processo de facilitar a vida da equipe de base tecnológica, deixar mais ágil, melhorar o processo de produção, né, melhorar a qualidade dos produtos, mas sempre valorizando muito a equipe. Então, o LGPD, eu estou atuando há uns 5 anos, focando no processo, na adequação do produto e também no processo de desenvolvimento. Como que eu vou garantir que estou ainda adequado, né? Não só LGPD, mas políticas cibernéticas. Eu não atuo só na área de tecnologia, mas eu atuo também adequando outras áreas, levando a transformação digital e também a parte de compliance, né? Então, o compliance officer, que é essa responsabilidade de adequar um negócio, um produto, a algumas diretrizes, que pode ser de qualidade, pode ser de legislação, pode ser de qualquer área. Eu quero internacionalizar meu produto, quero deixar ele adequado. Qual que é o primeiro passo? Por onde que eu começo? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre essas experiências, né? Esse processo que às vezes a gente guarda como um monstro, né? A gente não quer se envolver, mas o mercado vai nos empurrando e a gente precisa se atualizar. Como que eu vou fazer isso de uma forma mais, menos dolorida, né? Então, esse que é o foco do nosso trabalho de hoje. Então, o Security by Design aplicado ao desenvolvimento de software são processo mesmo. Como que eu vou colocar a segurança olhando o meu processo, de uma forma constante, mudando a cultura, e não aquela visão de só lá no final eu vou ver se está adequado ou não, né? E aquela visão de caça às bruxas, né? A gente teve o vazamento, e agora? Né? Quem foi a culpa? Então, o Security by Design ele traz essa visão mais leve, que a gente já trabalha há muito tempo, que é a adequação orientada a design, orientada a um processo mesmo, que ela não tenha essa visão de caça às bruxas, como a gente falou, né? Quem é o culpado? E sim, a gente tem uma cultura interna de foco em segurança, né? De foco em garantir que o meu usuário, que o meu cliente está seguro, que está adequado, como que eu posso ajudar, essa responsabilização muito clara no dia a dia. Então, eu trouxe aqui até o porquê que isso é falado hoje, né? Por que que a segurança de informação é falada tanto nesse momento? Primeiro, a gente teve um crescimento exagerado, principalmente com a pandemia, do fluxo de dados em ambiente cibernético, né? Outro ponto é as empresas, as pessoas começaram a utilizar mais software e hardware de uma forma mais consciente.
Então a gente foi acelerado, né? O processo de uso da tecnologia ele teve uma aceleração muito maior. E aí tem também o uso de dispositivos, que é uma tendência mundial. Nós já estamos mais atrasados, por quê? Porque a legalidade, esse fluxo aí de segurança, ele já é uma coisa muito atual há muito tempo em outros países. Mas a parte de legislação, de garantir a segurança, chegou no nosso país dos últimos aí que chegou como uma obrigatoriedade. Então a LGPD ele foi esse pulsar aí onde todo mundo viu que é legal a partir de agosto do ano passado, é uma exigência, porém a gente está vendo que a NPD ainda está se ajustando, hoje saiu um novo canal de denúncias, então ainda não é uma coisa constante, o que nos dá um pouco mais de tempo de adequar e também de entender e de começar a criar uma consciência maior até para se adaptando. Outro ponto importante é essas batalhas, né, que o segmento de tecnologia busca não voltar atrás. Então a gente sabe que a parte de gestão, a parte quando uma empresa ou um negócio ele passa a utilizar a tecnologia como ferramenta e entende que isso é relevante, o que que acontece? Você começa a querer mais a tecnologia como uso de apoio aí na gestão, na tomada de decisão. Então eu começo com arquivamento, depois eu começo com predição, depois então, vai evoluindo aí a parte da automatização e isso faz com que o fluxo de dados fique 100% em ambiente digital também. E aí vem a responsabilização desses meios que cuidam desse ambiente digital, que são as ferramentas, os softwares, né, que trabalham os hardwares nesse ambiente. Dessa forma, a estratégia dessas empresas de base tecnológica começa a ser um pouco mais aguçada. Então, eu começo a utilizar a segurança como um ponto de apoio. E aí vem o software como serviço, as plataformas de serviço, a infraestrutura como serviço, ela vem muito forte nessa parte de segurança nesses últimos anos, né? A gente vai falar um pouquinho sobre isso, quanto a infraestrutura se tornou um diferencial, ela se tornou uma visão um pouco mais ativa aí no mercado. E juntos, todo esse contexto fornece mais recursos, fornece mais oportunidade, fornece também mais cuidado em relação à segurança, né? O que é importante destacar é que as empresas de base tecnológica, elas começaram a fugir um pouco dessa responsabilidade. Ah, eu cuido só do software. Ah, eu cuido só do hardware. E a segurança de informação, ela passa a ficar um pouco desassistida. Por quê? Porque todo mundo quer passar a responsabilidade para quem é o responsável por esse dado. Então, se eu automatizo um hospital, se eu automatizo uma loja, essa loja que é responsável por esse dado. Você que cuide da segurança. E, na verdade, não funciona assim porque eu preciso dar respaldo, porque quando eu falo em segurança e no ambiente digital, esse dado, ele precisa ter um especialista para ser cuidado. E aí chove oportunidades que às vezes, devido ao medo, devido a não ter uma retaguarda dentro da empresa que cuide da segurança da informação, perde-se também muitas oportunidades. Então isso também a gente vai falar um pouquinho nessa uma hora nossa sobre o quão é importante vestirmos a camisa da segurança da informação como empresa de base tecnológica. Por quê? Porque a gente fica muito com o ônus. O que que acontece? Ah, vazou um dado, sumiu a base de dados, não tem backup. O que que eu faço? Eu vou ligar para a empresa de base tecnológica que eu tenho mais confiança. Então, o melhor atendimento ele vai pagar pelo pior atendimento. Às vezes o responsável por essa infra, ele está em off, assim. Por quê? Porque o meu cliente, ele fala tanto com o do software, com aquela ferramenta que ele mais trabalha, que ele mais atua, que acaba ficando com o ônus disso. A primeira pessoa que ele vai ligar para reclamar vai ser para essa ferramenta, vai ser para essa empresa. Então, no momento do incidente, quem faz esse meio de campo, às vezes é você, é o atendente do suporte, é a parte de infra que não é responsável legal e que não ganha por isso, mas de alguma forma ela quer deixar esse cliente satisfeito, ou talvez porque o software dele não vai continuar operando se ele não resolveu, se ele não apoiar nesse processo de retaguarda. Então, todo esse ônus já é uma responsabilidade de muitas empresas de base tecnológica, porém, ele não fica com o bônus, né? Que é começar a olhar o bônus da segurança da informação como uma melhoria também internamente, onde eu posso automatizar o atendimento aos responsáveis pelo dado, né, aos donos do dado,
que é um processo legalmente obrigatório e está desassistido por muitas áreas dentro da empresa, eles fazem no braço isso. O diagnóstico e apoio de especialistas. Quando você quer investir em segurança, que ações você faz internamente relacionadas à segurança? Quais são os testes? Como que você tem evidência desse teu fornecedor, desse teu prestador de serviço? Então, tudo isso é exigido em lei. E muitas empresas que precisam se adequar, elas não estão tendo a quem recorrer, e aí elas fazem de uma forma, muitas vezes, de uma qualidade muito baixa e com um risco muito alto para a segurança. E aí entra a melhoria na proposta de valor de uma empresa de base tecnológica, entra a maior segurança a clientes e usuários, eles vão querer escolher entre a empresa que oferece segurança e a empresa que não oferece, e aí cabe também construir conhecimento nesse mercado, a maior excelência, porque tudo que você usa para o teu negócio, as legislações elas se aplicam para o teu negócio e também para o seu produto. Você pode apoiar o teu mercado também. E mais oportunidades. Então, eu crio mais cargos e papéis dentro das empresas. Faz sentido, pessoal, esse ônus e esse bônus aí que a gente falou em relação à segurança? Sim, acredito que sim. Então, Ah, pode falar. uma dúvida, aproveitando, quais que seriam possibilidades de fazer um diagnóstico mais preciso e aí tu fala em testes. Como testar, assim, sabe? Então, quando a gente vai aplicar a política cibernética, por exemplo, eu já vou falar aqui nos outros slides, a política cibernética ela é muito clara e ela exige, principalmente em empresas que prestam serviço para ambiente que, que trabalha com dados mais sigilosos, como fintechs, bancos, cooperativas de crédito. Então, esses dados, obrigatoriamente, elas precisam estar por baixo do Bacen, que são legislações focadas ao Banco Central. Aí, obrigatoriamente, eu tenho que decidir na hora de escolher o meu prestador de serviço que ele prove que ele está dentro do contexto de exigência de segurança de informação. E aí a pergunta é como que eu vou provar? Aí eu tenho que ter toda uma estrutura como prestador de serviço em relação a teste mesmo. É feito testes não só de backup, de desempenho, de segurança. Esses testes é normal, como a gente faz casos de teste lá no ambiente de software mesmo ter um caso de teste definido já na hora de especificação de requisito, né? Então, é muito comum, tá tendo muito esse problema. Na hora que eu vou especificar requisito, eu ignoro totalmente requisito não funcional, principalmente os de segurança. A maioria dos problemas que ocorrem hoje são de requisitos não funcionais, na maioria dos meus clientes, porque eles são esquecidos, totalmente esquecidos. E aí a parte de infra, talvez nesse momento também seja analista, porque ela também tem que planejar esses testes relacionados à infra. Ela também tem que ter talvez uma base de dados definida ali para a gente testar. É toda uma estrutura de processo interna que você já vai adequando a diretrizes de segurança. E depende do teu mercado. Se você não é uma fintech, se você não tem que estar adequado a um Bacen, isso você não precisa dar tanta prioridade. Mas tem alguns clientes meus que precisam das mesmas diretrizes exigidas legalmente e internamente para reduzir número de retrabalho também. Então, eu sempre gosto de salientar que algumas diretrizes de legislação a gente pode utilizar sem necessariamente a gente precisar se adequar legalmente, mandar formulário, informações para o Bacen, né, para o Banco Central, que tem a maioria dessas partes de ambiente cibernético vem do Bacen, de exigências. Não sei se eu esclareci, mas depois eu vou falando item a item também. Tá tranquilo, obrigado. Então, o que a gente gosta de destacar é se a questão não é se vai ter um problema, né, de segurança da informação, isso é um fato. Nesse momento, dentro da empresa onde vocês trabalham, ou no ambiente onde vocês convivem, está tendo nesse momento um vazamento, um print, uma foto, uma anotação em cima da mesa que alguém que não precisava ver viu. Então, no ambiente onde vocês estão, a todo momento tem um problema relacionado à segurança de informação. O que uma adequação faz, um processo de implantação? Isso é bom deixar bem claro. Ele sempre vai trabalhar que quando ocorrer, você vai estar preparado para o seu, qual é o comportamento que você espera nesse momento e o que tu vai fazer para que isso tenha um risco menor. Tá? Porque por ser uma legislação ou por ser um foco principal, um dos pilares principais da adequação de segurança e informação é as pessoas. E aí entra um ponto, eu vou estar sempre, de alguma forma, preso, mesmo que eu automatize, alguém pode chegar e fazer alguma inconsistência aí relacionada ao meu padrão de segurança. E a pergunta que eu faço,
O que que eu vou fazer nessa situação e o que que eu vou fazer para que isso menos ocorra, né? Ou que se ocorra doa menos. Então, esse cenário de risco é o cenário da segurança de informação. Então, quando a gente fala em segurança, a gente fala em redução de risco. E quase nunca zerar um risco. Raramente. A gente tenta zerar alguns, né? Mas na maioria das vezes a gente reduz a possibilidade de ocorrer. Mas se ele é um risco, ele tem sempre uma possibilidade de ocorrência. Mas quais as principais preocupações de um profissional de TI nesse contexto de segurança? Quando eu falo um profissional de TI, eu falo de todos aqueles que trabalham num processo produtivo, né? Seja desenvolvedor, analista. Primeiro, o medo do produto não estar adequado. Então, ninguém nunca me capacitou, eu sou da área do produto, eu sou do desenvolvimento, do suporte, eu não faço ideia se o nosso produto está adequado. A gente pode estar acessando esse dado, né, usar o exemplo de uma empresa de dado sensível lá de saúde. Eu posso estar vendo esse prontuário dessa pessoa? Será que eu não estou fazendo um crime? O que está no meu contrato de trabalho? Quais são os riscos que a gente está correndo? Né? A gente está fazendo algo para reduzir isso? O que a empresa está fazendo para adequação? Será que isso foi testado ou não? Né? Será que o nosso cliente sabe que a gente faz isso no banco dele, né? Que a gente tem esses acessos, que eles mandam até o print do cartão de crédito na hora da venda, né? A ideia é do confiar. A maioria dos problemas, às vezes, é porque a própria equipe não confia no produto e nem no seu processo. Tá? Eu não confio, mas ninguém faz nada. Eu estou ouvindo todo mundo falar sobre segurança e informação lá fora e aqui dentro da empresa está um silêncio. Né? Quais são as leis que a gente precisa estar adequado? O que eu preciso saber? Quais as consequências se acaso essa lei a gente não estar adequado? O que é minha responsabilidade como colaborador? Eu não sei se faz sentido essas questões, mas isso eu escuto todos os dias das equipes. Não sei se vocês também faz sentido esses itens que eu pontuei aqui. Vou seguir. Então, se eu falar para vocês que essas dúvidas comuns, né, na maioria das vezes é porque vocês não têm um processo adequado. Vocês fizeram talvez uma implantação focada em evidências documentais e não uma mudança de cultura e um olhar para a segurança de informação como algo importante. O que acontece? Às vezes eu sou contratada por gerentes e eles já chegam super negativos, assim, essa porcaria a gente tem que estar adequado e a gente nem sabe, é mais uma exigência aí do governo e tal. Mas a legislação, as legislações de segurança, elas têm muitas diretrizes muito básicas e muito importantes para nós como cidadãos. Então é importante destacar que a gente tem que se olhar como cidadão e como o quanto nossos dados são muitas vezes invadidos, né? O quanto a gente perde direitos, e isso é o básico. As legislações nossas, elas são muito básicas em relação à segurança quando você olha para os seus dados. É óbvio que há um impacto aqui muito grande pela nossa cultura de não trabalhar segurança, de não trabalhar gestão de risco no nosso processo do dia a dia. Mas é importante destacar que quando você trabalha a segurança de informação no seu dia a dia, isso ajuda muito no processo de adequação e dói muito menos. Então, por onde que a gente começa, né? A primeira regra quando eu trabalho com processo de segurança é integrar setores, tá? Por que a gente fala em integrar setores? Porque quando eu trabalho a segurança num setor, aqui eu já começo um problema bem cabeludo, porque eu tenho várias pessoas que sabem sobre segurança ao extremo, que talvez nem precisaria ter um conhecimento nesse momento tão profundo, e eu tenho 90% da empresa que não sabe o que se está falando, né? Fala com a segurança ali no Google, que pesquisa, o que busca, mas não entende isso aplicado no seu negócio. Então é importante sempre fazer essa integração. A gente costuma fazer essa integração com o processo de valor, ou seja, começando pela minha empresa, pelo meu processo, e depois eu olho o meu produto. Posso começar pelo produto? Posso, mas eu tenho que olhar quem é o titular, quem que é o processo integrador principal desse produto. Então, o meu produto, Ivan, ele está dentro do processo do titular, pessoa física ali, quem pede a pizza, ele passa todo esse fluxo aqui, trabalhando até a eliminação, até aqui o final. Então, a gente faz como se fosse a trilha do cliente mesmo, focando em quem você usa o dado. Então, na verdade, essa trilha é focada no titular, que a gente chama no dono desse dado. O meu colaborador, ele tem esse dado dentro desse fluxo? Tem. Então, é outra trilha.
né? O meu fornecedor, ele tem o dado caminhando por esse fluxo? Sim, é outra trilha. Então, essas trilhas, a gente consegue mapear todos os dados. Isso é integração do setor. Indiferente que setor que você está, busquem essa trilha e acompanhe o dado circulando dentro da tua operação para que você consiga ver nexo, né, e consistência nessa tua implantação. Outro ponto importante é integrar leis. Quais as leis que eu preciso estar adequado? Essa é a pergunta. E a gente vai falar de algumas aqui sobre segurança, mas é importante destacar, vou usar um exemplo, tá? Uma das regras do LGPD é você ter um tempo determinado para guardar esse dado. Quanto tempo, Ivânia? Essa é a pergunta, né? Primeira regra, tem dados que você pode definir o tempo como controlador, tem dados que você tem uma legislação que sobrepõe o LGPD. Tá? Vou usar um exemplo. Um colaborador que já saiu da empresa. Tem alguns dados que tem que ficar por 20 anos por causa das legislações de CLT. Ponto. Isso sobrepõe a segurança de informação, que diz que você tem que ter dado determinado. Ah, mas quem que vai controlar isso? Aí entra as soluções tecnológicas que estão nos deixando na mão, né? Eu tenho que ir lá no braço, contar lá 20 anos e excluir os dados. Não é impossível, né? Óbvio que não vai funcionar esse negócio. Aí entra a automatização, que muitas empresas elas estão esquecendo, muitas empresas de TI esquecendo de adequar o seu produto, que é, na verdade, colocar essa temporalidade configurada com a empresa, configurada com outras legislações, que a gente vai falar. Então, essa integração entre leis, quais são as leis que a gente precisa se adequar e o que cada lei fala. Então, eu gosto muito de entrar na empresa quando a gente vai implantar, trazendo essas leis e discutindo de uma forma que não seja tão jurídica, de uma forma descomplicada para todo mundo entender. Outra coisa é entender quais são os riscos de segurança durante todo esse fluxo. Então, depois que eu levanto esses dados e o fluxo que eles trabalham, perceba que se eu levantar só os dados, que é mapeamento de dados, né? Levanta só os dados, eu não vou saber os riscos totais que eu tenho nesse fluxo, porque quando caminha no fluxo, eu posso levantar que nesse momento onde o suporte técnico recebe esse prontuário eletrônico, que é muito dado sensível, e ele dá um suporte técnico, ele tem menos de 16 anos, esse pessoal. A gente trabalha com menor aprendiz, olhando prontuários eletrônicos. Se vazar esse dado, quem que vai responder? Então, por isso que é importante não olhar só o dado, mas o processo e ir identificando os riscos em cada uma das fases. E eu consigo, nesse momento, trabalhar na integração da equipe. Então, a equipe começa a se ver como parte da segurança da informação. A redução de risco também. Então, depois que eu levanto, eu começo a entender como que eu posso reduzir esse risco. A mudança de cultura. E aí, quando eu falo da mudança de cultura, é entender que se eu tenho um menor de idade trabalhando com um dado tão sensível assim, o meu risco é muito alto. O meu risco não é só muito alto para mim. Os outros meus concorrentes também vão oferecer esse risco. Como que eu vou fazer para melhorar essa proposta de valor? Talvez eu tenha uma equipe de pessoas mais maduras para oferecer esse tipo de suporte. Talvez essas solicitações para esse tipo de rotina vir para outra equipe, eu não sei. Mas isso é uma proposta de valor onde a gente começa a trabalhar o risco com a equipe e começa a ter uma discussão mais coesa e mais lógica, tá? Ok, pessoal? Alguma dúvida aqui? Oi, eu tenho algumas dúvidas aqui, se possível. Pode falar. É, bom, depois, se puder só repassar ali, eu não entendi bem o que tu falaste ali de trilha, né? Ali atrás Uhum. você comentou que se vem um dado do cliente, passa por uma trilha, se vem um dado do fornecedor, passa por outra trilha. Eu não sei se tu está falando sobre a jornada do usuário. Não. É a mesma, eu uso a mesma diretriz de jornada do usuário quando eu vou fazer o mapeamento de dados. É a mesma Uhum, lógica, só que em vez de olhar para a experiência dele, claro que no segundo momento a gente olha pela experiência de segurança, né? Como ele vai se sentir seguro, eu olho, na verdade, a trilha do dado dele dentro do fluxo de vocês. Tem? Eu uhum, coleto em que momento e esse dado vai para onde. Então, o mapeamento de dados que eu faço é sempre focado no processo desse dado. Porque daí você consegue ver os riscos. Se eu pedir para você coletar só os dados, que é muito comum nas implantações, vocês não conseguem entender em que fase eu uso esse dado e por quê. Entende? uhum. Então, essa é uma das regras que a gente usa o mapeamento por trilha, essa integração de setores e principalmente a gente começar a envolver a equipe. A equipe começa a discutir, fala, não, Ivane, a gente não pode trabalhar aqui nesse formato porque realmente tem muito risco. A gente terceiriza e a gente não tem nenhum contrato nessa fase aqui.
E são dados sensíveis que vão para fora da empresa. Então, a gente começa a discutir para trabalhar com as soluções, mas primeiro a gente tem que tirar uma foto mesmo dessa trilha. Entendi. Mas essa questão também da falta de contrato já seria uma vulnerabilidade, né? Porque em Exatamente. termos do processo, né? Porque não tem nem processo nem ativo, né? É, porque daí o que que acontece? Às vezes o jurídico olha só o ativo, né? Eu estava conversando até hoje, eu peguei jurídicos que tinham lá, fazer backup. Quais dados, gente? Uhum. Quando você vai fazer backup? Ah, Ivane, já está adequado esse contrato, segundo o jurídico. Mas segundo o processo de vocês, o risco não está claro. A gente já fez adequação, inclusive, de serviço, onde tem que estar claro, o meu suporte técnico, ele vai ter acesso a esses itens aqui. Vamos eliminar depois de uma semana, mas a gente pode ter acesso a todas essas informações, né? Porque senão eu não consigo dar suporte técnico. Todos esses pontos poderiam estar catalogados dentro de um catálogo de serviço de TI, então. E aí entra a proposta de valor. Eu posso ter serviços diferenciados por causa da segurança, inclusive cobrar mais por isso, né? Cobrar Sim, mais por isso, porque eu posso abrir um chamado de invasão, posso abrir um chamado. Então, isso não é separado. Por isso a importância de primeiro olhar a segurança e depois começar as melhorias olhando o processo. E também não só a segurança em si, mas o nosso cliente se sentir seguro, né? Isso é bem importante. sim. Essa questão que tu falaste aí do tipo de um menor, né? Um menor Uhum. aprendiz. Se no ponto ali ele foi contratado, ele tem uma assinatura de contrato, ele tem um acordo de confidencialidade assinado, e no caso ele tem um responsável maior de idade, tendo um acesso a sistema onde tem um usuário e por algum motivo é identificado que ele vazou essa informação, teoricamente a empresa não se exime desse ponto e responsabiliza o guri ali ou o familiar, o responsável? Legalmente, ele representa você. Isso é fato, tá? Pela lei, ele representa você. O que acontece é que a gente sempre tem uma discussão muito grande com o jurídico, né? O jurídico, ele pensa sempre nessa visão de que vamos na justiça e a gente vai responsabilizar, e vocês vão entrar contra a família, né? Vão entrar contra Uhum, esse menino. Porém, já saiu na mídia que teve vazamento, que uma das regras do LGPD, por exemplo, é você comunicar todos os titulares do vazamento, uhum, oficialmente. E certo. aí, juridicamente, você pode até ganhar essa causa depois de um tempo, mas o impacto, se você pensar comercial, econômico, continua o mesmo. Sim. Entende? Não, Daí, por isso, a redução de risco, né? Isso eu levantei até no hospital esse item, né? O hospital, ele não tem noção, às vezes, de quem está acessando e dando suporte naquela tela de prontuário com dados sensíveis, né? sim. Eu sempre levanto, se vier algum famoso, quanto vale essa tela de prontuário aqui, né? E a questão de mapeamento de processo basicamente faz como fosse um processo de implementação de MPS-BR, assim, ISO, essas coisas. Isso, o mapeamento que eu uso essa visão de desenhar mesmo, e até porque a empresa que me chama, ela nunca é focada só na segurança, ela sempre está tentando arrumar a casa para fazer melhorias, né? E Uhum, aí a partir desse mapeamento, eu consigo um mapeamento de dados muito melhor. Então pense que eu vou te mandar todo o processo que você faz parte, você vai na caixinha que você trabalha e levanta os dados que você usa. A uhum, outra fase é a Maria que levanta, a outra fase é o João. Então é muito mais fácil, menos dolorido, né? entendi, Porque isso é uma das fases que mais dói numa implantação de segurança de informação, o mapeamento de entendi. dados. E manter também, né? As pessoas esquecem que tem que manter. Sim, perfeito. Obrigado. Imagina. Posso seguir, pessoal? E aí entra o Private by Design, que eu trago para vocês. Eu separei 8 áreas assim principais assim do Private. Eu atuo sempre alinhando a lei que eu quero trabalhar ou as diretrizes que eu quero trabalhar, seja da família do 27.000, que é do ISO, seja das legislações como a LGPD, as políticas cibernéticas do Bacen. Todos esses têm alguns pontos em comuns, e eu separei esses 8, tá? Primeiro, a proatividade. Então, a empresa ela tem que se colocar. A gente fala empresa, né? Mas depende muito do foco da legislação, que eu já vou explicar por quê. Mas a proatividade é um dos pontos principais, porque eu preciso olhar risco. A cultura de trabalhar risco é muito importante. Opa, peraí que saiu a minha tela. Vocês estão conseguindo ver a tela?
Sim, agora não. Sumiu aqui para mim a tela. Tá. Acho que eu tô com delay. Voltou. Voltou? Sim, Ok. Então, o primeiro item é a proatividade, que é o quê? Eu começo a gerir riscos, né? Se eu passo a gerir riscos antes que aconteça o incidente, eu já tenho todo um campo ali de ação, um plano de ação para que ele não ocorra. Ele vai reduzir o máximo a dor e a gente já vai começar a levantar os problemas que possam ocorrer, né? E aí entra a oportunidade de inovar em ferramenta, inovar no seu modelo de negócio, né? Essa visão de proatividade é muito latente quando você fala em segurança e informação. Outro ponto é a adaptabilidade, né? Eu poder configurar meu produto, eu poder adequar meu processo interno para novas visões que vêm. A gente trabalhou essa semana o processo de aquisição, ou seja, adequação, exigências de adequação de prestadores de serviços que trabalham com dados sensíveis e dados pessoais, por causa do LGPD. Então, eu crio já um mapa de exigência para quem vai entrar. Então, se ele usa dado pessoal, indiferente se é um processo novo, um produto novo, uma ação nova que eu trabalho, ele vai ter que se adequar nessas diretrizes. Entende? Então, essa adaptação do processo é muito importante, essa configuração dessa melhoria contínua. A integração, então as pessoas elas esquecem da lei. Elas olham muito a política da empresa. Então, nós aqui jamais autorizamos o processo de acesso na nossa empresa sem essa identificação desse tipo. Então, isso é uma integração, ela não sabe se é por causa do LGPD, ela não sabe se é do Bacen, ela não sabe qual lei que ela está obrigatoriamente adequada, mas ela sabe que isso é uma política de segurança da empresa. Então, a lei, ela passa a ser responsabilidade de quem faz o compliance, né? Quem faz o DPO dentro da empresa, mas não todo mundo precisa saber dos critérios da lei bem detalhado. Então, isso não é uma exigência, isso tem que ser um processo normal da empresa e cultural interno, uma melhoria contínua. A própria funcionalidade orientada a titular, então eu considerar a experiência do titular, vou configurar, eu tenho que olhar a usabilidade também dessa ferramenta, como eu falei para vocês, o tempo para ficar com esse dado. Posso ter um cliente que ele quer nome, endereço, telefone, posso ter um cliente que é na tela só nome e endereço. Eu não quero me responsabilizar por outros dados. Então, isso é uma adaptabilidade e é fazer uma funcionalidade já que permita essa adequação de diferentes perfis do teu cliente, né? A segurança ponta a ponta, então todo o processo definido, as fases, tarefa, e todo mundo saber que dado que circula em cada fase e qual o risco, né? O que a gente faz para reduzir esse risco em todo o processo. A transparência também, isso é gerado, uma clareza, todas as diretrizes e políticas, por que eu faço, quando eu faço, o que eu tenho que fazer, isso tem que estar bem claro. E aí entra também a autonomia de todo mundo. Achei uma identificação de risco, né? Então, eu acho que não é legal a gente sair com o notebook e deixar dentro do carro. A minha opinião, não acho legal. Eu posso abrir um chamado de risco? Posso abrir um chamado de risco internamente e a gente fazer todo um processo de investigação em cima desse chamado. Isso é uma inovação aberta já, focado nos nossos envolvidos, né? E o respeito, todo esse cuidado ao dado, essa conscientização que não é só para estar adequado a uma lei, né? Que é o que a gente destaca, é para ter respeito, é um direito hoje à segurança de informação de todo e qualquer cidadão. Então, isso é uma coisa que a gente destaca bastante. Ok, pessoal? sim, sim. Então, por onde que eu começo? Agora eu vou tirar a maioria das dúvidas aqui, eu fiz um misto. Primeiro, construir conhecimento introdutório. Primeiro passo para a gente implantar qualquer legislação ou política de segurança orientada a processo, o primeiro passo é dar o start em relação à conscientização do que é segurança e quais são as leis mais importantes, principalmente para o seu negócio, tá? E aí entra a integração entre leis, modelos de qualidade, os setores, essa visão mais macro mesmo para todo mundo entender os conceitos. E quando a gente fala em integrar, eu gosto muito de entender produto e processo, dado e exigência legal, tá? Por que eu falo produto e processo? Porque na empresa de TI, os profissionais eles se perdem um pouco nisso. Eu tenho dois mundos. Eu tenho o meu processo, onde eu tenho o dado do meu colaborador, que se não for PJ, vou usar o exemplo do LGPD, se for pessoa física, eu tenho que me adequar e resguardar esse dado, que pode ser físico ou digital. E eu tenho um produto que está envolvido num processo de um outro cliente, né?
E que aí eu tenho que ajudar esse cliente a se adequar, porque o meu produto, ele acaba circulando dados ali dentro dele, tá? E aí os dados, esse levantamento de todo e qualquer dado que tem, eu preciso integrar que isso vem de um jeito, passa na outra fase e vai para outro tipo de dado, mas é o mesmo dado, é um documento diferente, e as exigências legais. Então, esses 3 pilares que eu uso muito na hora da integração, tá? Então, a primeira pergunta é quais leis se aplicam tanto no produto quanto no teu negócio. Por que eu falo no produto e no negócio? Porque quando eu falo em produto, eu usei o exemplo ali do hospital que a gente falou, né? A gente tem compliance de tempo de guardar documento, que são totalmente diferentes do teu mercado, como negócio de TI. Né? Quando eu falo em produto de software da área médica, eu vou ter que me adequar aos dados que circulam na área médica. E aí não estou falando só da LGPD, gente, eu estou falando de uma outra lei de compliance que guarda por 100 anos, eu falo 100 anos porque dentro das faculdades, por exemplo, não sei se você sabe, tem documentações que são por 100 anos mesmo. E a gente tem 20 anos, 30 anos, 10 anos, totalmente diferente a temporalidade do dado que é guardado dentro de uma empresa de gestão básica, e de RH e tal. Então, por isso é importante entender que quando eu falo de produto, é uma adequação. Quando eu falo de processo, talvez seja outra adequação. Então, eu trouxe algumas leis para vocês, tá? Uma lei que todo mundo deveria saber e que se a gente levasse a sério há 5 anos atrás, a gente já teria políticas de acesso, por exemplo, já bem definidas dentro da empresa, é o Marco Civil. Então, o Marco Civil ele veio com foco mais em telecoms, porque ele capta o dado de acesso, né, IP, EMEC, dos dispositivos, data, horário e duração. E as empresas de telecom, elas precisam ter isso rastreável por 1 ano e disponível para a justiça aí, caso tiver alguma investigação. Porém, o que isso acaba impactando as empresas que não são de telecom? Nós geramos uma consciência interna dentro da empresa. Então, se eu estou no meu login de acesso ali da internet e alguém acessa, essa pessoa pode ser mal intencionada, mesmo sendo teu melhor amigo, né, ela pode estar sob investigação por pedofilia ou qualquer outro problema. E como que você vai provar que não foi você que acessou? Então, isso a gente trabalha muito a política de acesso e conscientização, e o Marco Civil a gente traz como uma lei para as pessoas entenderem sobre ela e saberem mesmo que existe esse rastreio, existe essa busca de acesso. Por isso, tão importante você honrar ali teu login, tua senha, não tá passando para qualquer pessoa, porque você realmente não sabe aí dos problemas que acabam podendo acarretar num problema bem maior. Então, ele rastreia e armazena essa funcionalidade do Marco Civil, que ele teve que ter toda uma reestruturação ali das telecoms. Um outro famoso, né, é a LGPD. Então, a LGPD, a palavra central é a parte de consentimento, porque a LGPD ela só é aplicada à pessoa física, gente. Somente é dado de pessoa física. Isso é bem importante. Então, quando você tem, sei lá, 20 funcionários e 18 são pessoa jurídica e você só tem 2 pessoas físicas, será que compensa você ficar com essas 2 pessoas físicas ou você poderia colocar todo mundo como pessoa jurídica? E aí você não precisaria cuidar desse dado como as exigências do LGPD. Então, isso é o primeiro passo que a gente começa a criar consciência, tá? Quando eu falo que um equívoco que acontece, quando eu falo que é aplicado à pessoa física, quer dizer que o dado que ele cuida é pessoa física. Mas eu, como pessoa física, posso pegar e deixar vazar algum dado de pessoa física do meu celular. Eu respondo sob as exigências do LGPD também, né? Quando eu estou fazendo o processo de adequação, eu sempre falo para os funcionários, você não está mais adequando um critério de qualidade, onde o máximo que pode acontecer é você ser demitido. Você pode responder pelo que tu faz a longo prazo, tá? Você pode ficar respondendo sobre problemas que você fez ali em relação à segurança. Então, basicamente, consentimento. Ivânia, como que eu vou saber se eu estou legal ou não? Primeiro, esse dado que você está mexendo, a pessoa consentiu você fazer isso com esse dado? Essa é a pergunta. Se ele não consentiu, você está fora da lei. Ponto. Isso é uma regra. Esse é o primeiro passo para você saber se você está legal ou não, segurança da informação, a LGPD, né? Então, consentimento é sempre a palavra da hora. Tem exceções onde eu não preciso de consentimento? Claro, gente. Se alguém cair ali na rua e você vai lá ver os documentos, tentar ajudar essa pessoa, isso legalmente existe outra lei que, para o bem a vida dela, você tem isso por direito, não será incriminado, né? O SAMU foi lá e pegou a pessoa na rua, levou para o hospital inconsciente, você pode ter acesso aos dados dela, isso não é ilegal. Então, tem várias exceções aí,
A pessoa é meu cliente, está me devendo, ela pode ligar lá porque ela tem direito, segundo o LGPD, à eliminação dos dados, à alteração dos dados, né? Há várias exigências ali que a lei permite que ela possa solicitar, mas ela está me devendo, eu posso? Não, ela não pode solicitar a exclusão do dado dela se ela ainda está como inadimplente. Então, tem várias situações que não pode, não precisa necessariamente consentimento, né? Você não dá tanto poder, mas tem tantas outras que sim. Se hoje, por exemplo, vocês me darem autorização para usar no marketing sei lá, a imagem de vocês, né? E amanhã vocês entrarem em contato tirando esse direito, vocês podem? Podem também. Então, tudo isso é o tempo todo. Se você pensar num ambiente de um software, ao tempo todo eu vou ficar solicitando para o suporte que eu posso eliminar o dado daquele titular que solicitou a eliminação. E é isso que está acontecendo. A maioria das empresas de software ela não dá autonomia para nenhum login, nenhum acesso dos seus usuários serem o DPO, né? Conseguirem fazer essa exclusão, conseguirem fazer essa anonimização dos dados, que o titular tem por direito solicitar isso para as empresas. Tá? Então, isso é uma pulguinha já que eu coloco atrás da orelha de vocês. Tem muita oportunidade porque as empresas não estão se adequando, os softwares não estão se adequando. Aí o que acontece? Tem que entrar em contato com o pessoal do software, daí eles acessam o banco e fazem a modificação. Vocês sabem que isso não é saudável, não é seguro, né? E não tem uma gestão aí de comunicação muito positiva. Então, o LGPD, a temporalidade é muito importante, então todos os dados têm que ter definido o tempo que eu tenho que guardar eles, e aí entra um processo de muita necessidade de automatização. A tratativa do fluxo do dado, então eu tenho que ter essa rastreabilidade de onde está esse dado, quem que está mexendo, quem tem acesso. Ele se aplica a dado pessoal, físico ou digital, tá? Esse dado pode ser sensível. Dado pessoal é um dado identificado, então nome, endereço, telefone, né? Isso é um dado identificado ou identificável, né? É importante destacar que não precisa necessariamente o teu nome, endereço, telefone para ser entendido como um dado pessoal. Pode ser o seu João da Casa Verde da Rua X. Só tem uma Casa Verde, só tem o seu João. Não preciso do sobrenome, não preciso do CPF. Isso é um dado pessoal? Tá? É entendido como um dado pessoal. E dados pessoais sensíveis também você tem que ter uma justificativa super plausível para você coletar. E aí entra uma batata quente que ninguém mais quer coletar dado sensível se não precisa, tá? Então, quanto mais dados eu coleto, maior vai ser a multa se acaso acontecer um problema. Então, será que você precisa desse dado? Vai ter clientes de uma empresa de software que ele quer alguns dados, vai ter clientes que não querem. Será que o teu software te dá essa autonomia? E aí entra o processo mesmo desse dado, da coleta, do acesso, a operação, quem opera, né? Se esse dado vai para outro lugar, volta, o armazenamento, o arquivamento e a eliminação desse dado. Então, armazenar elemento vivo, né? Eu vou lá, consulto, vejo, arquivamento não, esse cliente não está inativo, isso é arquivamento, isso não é eliminação, tá? E aí a eliminação em si, ok? Aí a gente fala também sobre o inventário de dados, todos os dados que a gente coleta dentro do LGPD formalmente geram um inventário, tá? Então, pense que eu mapeei e aí a gente decide qual dado que a gente realmente quer se comprometer ou não. A partir desse momento, a gente define o inventário de dados, que esses são os dados que a gente vai se comprometer, o motivo, aonde eles estão, quem que tem acesso, quais são os riscos, as prioridades, todas as ações aí que a gente começa a trabalhar, que já é uma ação de implementação. A gestão de risco, então quais os riscos desse dado, o que eu vou fazer para que qual que é o meu plano B, né, se acaso esse risco ocorra. E principalmente a responsabilização. A lei hoje, pessoal, não tem aquele negócio, vamos brigar na justiça, né, ver quem ganha, porque a lei ela traz muito clara quem quer a responsabilidade dentro do processo. Controlador é quem eu confio meus dados. Então, basicamente, quando eu chego e faço um cadastro na tua loja, você é o controlador, ponto. Ah, mas tem uma empresa de software. Não interessa, eu confiei para a loja. Se você usa uma empresa de software para utilizar ou trabalhar o fluxo dos meus dados, é um problema teu. Você manda nos meus dados. Se alguma coisa acontecer com meus dados, a culpa vai ser sua, né? Você é o meu controlador. O operador, que costuma ser padrão das empresas de software serem operadores desse dado, elas podem até trabalhar, mas elas precisam ter um vínculo bem claro das responsabilidades. Então, quem exclui, quem define o que vai excluir, o que vai inserir, isso é um problema do controlador. Eu só faço o que você manda. Então, basicamente, eu não posso me responsabilizar pelo teu dado. Eu me responsabilizo pelo que você exigir que eu faça, mas o controle dos dados é seu.
E aí, outra responsabilidade é o titular, quem é o dono do dado, tem que estar bem claro, e o DPO, quem é responsável dentro do ambiente do controlador por cuidar desses dados. Não sei se tem alguma dúvida aqui, gente. Oi, oi? Nenhuma dúvida? Não, tranquilo. Tranquilo? E aí o LGPD também exige que, além de tudo isso, a gente tenha um processo de capacitação e conscientização. Então, é importante que a gente capacite antes, durante e a cada incidente ou risco novo é exigido capacitação e conscientização. Então, essa parte de engenharia social é muito importante no LGPD. Além disso, obrigatoriamente, eu tenho que ter políticas bem claras. Aí entra a integração que a gente falou, né? Na política da empresa de segurança, não precisa necessariamente ter só LGPD. Pode ter outras diretrizes de leis e de exigências que a empresa quer, que é focada só em segurança e não necessariamente em adequação da lei. Técnicas e ferramentas que se use por quê? E principalmente o monitorar disso. Obrigatoriamente o LGPD exige que tenha auditorias e evidências internas. E isso está sendo muito difícil, porque você pega uma empresa que sequer tem um processo de qualidade, um processo interno. Como que eu vou auditar algo que eu não tenho? Então é uma piada quando a gente vê a documentação só definida, a gente não tem um processo estruturado, e aí eu não consigo auditar. Óbvio que eu não vou conseguir auditar, né? Checar documento não é auditoria. Auditar todo o processo. Houve a capacitação, o inventário está sendo mantido, os riscos são identificados, tratados, então tem toda uma estrutura que tem que ser a partir do momento que o processo está definido, tá? Não sei se alguém aqui já trabalha com algum Bacen ou política cibernética aplicada em alguma empresa. Não. Então, o Bacen é muito legal, eu já apliquei os dois Bacens, o 4893 e o 4658. A gente chama Bacen por ser do Banco Central, né? São exigências do Banco Central e são regras, legislações focadas em política cibernética. Então, aqui, pessoal, eu estou falando do dado é, físico, que pode ser num papel, num arquivo ou digital. Aqui eu estou falando somente em dados que caminham em ambiente cibernético, tá? Aí eu tenho que ter todos os dados mapeados também, o nível de prioridade desses dados. Aí eu não trabalho aqui só com dado pessoal, mas dado sigiloso, dado financeiro, né? Eu tenho que ter muito forte o vínculo com o prestador de serviço. Tanto que o Bacen exige que eu tenha na documentação formal com ele, informando quais são os meus prestadores de serviço que trabalham política cibernética, né, que fornece algum serviço ou algum software que faz com que o meu dado circule em ambiente cibernético. Se acaso eu trocar esse prestador de serviço, eu preciso comunicar o Banco Central e ele tem que validar. Tá? Então, essa parte de comunicação é bem exigente e bem chata mesmo. Além disso, eu tenho que ter um relatório anual de evidências, com os riscos que eu identifiquei, os incidentes, o que eu fiz, né? Os resultados desse ano em relação à segurança de informação. E aqui está muito mais forte do que no LGPD a parte de testes em ambiente cibernético, tá? Por quê? Porque ele exige evidências do meu prestador de serviço. E essas evidências são testes do ambiente, né? Testes nesses dados que circulam. Tá? Então, muito forte, pessoas, processos, procedimentos, técnicas e ferramentas também. A gestão de comunicação é uma coisa muito importante e principalmente esse padrão de contratação de serviços de processamento e armazenamento de dados na computação na nuvem. Isso está bem claro, é uma área bem consolidada dentro dos Bacens ali e é muito claro. E aí entra o prestador de serviço, a parte de infra mesmo e também a parte de software que acaba tendo que testar a parte de segurança e cibernética, muito claro. Alguma dúvida sobre esse Bacen, gente? Esse é só se tratar dados bancários, né? A adequação da lei, sim, né? Provavelmente vai vir mais leis aí que acabam, porque o LGPD ele trabalha risco, e aí é a mesma coisa, né? Se eu trabalho risco em ambiente cibernético, acaba que eu uso as mesmas coisas para esse. Porém, aqui formalmente exige um vínculo bem claro com o prestador de serviço e a contratação, né? A gente estava falando essa semana com uma fintech, que aí a lei ela meio que se perde em alguns momentos, mas você sabe que ela vai amadurecendo e esse público vai acabar tendo que se adequar muito mais a outras legislações de segurança. É. Se eu for hoje, por exemplo, vou desenvolver um aplicativo B2B ali.
uma coisa nesse sentido. É, se não tiver dados financeiros, eu tenho que, se não transportar, enfim, não manipular dados financeiros, eu só tenho que me adequar à LGPD em si? Se for dado pessoal, né? A LGPD é dado pessoal, dado pessoa física. Se Sim. você não tiver dado pessoa física que circula, não precisa da LGPD, né? Uhum. Eu sempre aconselho que você. É legal conhecer as leis, porque tem muitos insights legais de segurança, sabe? Que já está mastigadinho, já está bem claro. E aí você pode usar, mas você pode olhar o ISO 27000 da família 27000. Entende? Se você não trabalha Sim, com LGPD. Olha o ISO 27000, que ele tem algumas diretrizes que você pode aproveitar. Não precisa necessariamente focar numa certificação, mas tem várias diretrizes bem mastigadinhas ali que você pode usar em relação à segurança, porque é uma tendência, né? Indiferente se trabalha com dado pessoal ou não, o cliente ele vai começar a ter mais conhecimento e exigir mais sobre segurança. sim, entendi. Eu tenho uma dúvida. Oi? Oi, eu tenho uma dúvida. Quando se trata ali do Bacen, Uhum. você falou que é para instituições financeiras, bancos e tudo mais. Quando se Uhum. trata de softwares contábeis que manipulam ali determinadas receitas, alguns tipos de valores e vários outros dados ali referentes a clientes, empresas que emitem notas e tudo mais, seria interessante fazer essa aplicação? Seria interessante dar uma olhada na exigência, mas eu não sei se aplica se não, porque só se você está, por exemplo, vinculado à cooperativa de créditos, a empresas que acabam estando adequadas à Bacen. Tem? Aí você pode dar uma olhada em relação a isso. O 4658, que eu coloquei esses dois aqui principais, mas você pode dar uma olhada em outros, né? Esse 4893 é específico para cooperativas de créditos e fintechs. Então, basicamente, eles exigem do prestador de serviço de ambiente cibernético, ou se eles tiverem um setor de TI, por exemplo, que faz esse processo, né? O 4658 é para o prestador de serviço, ele é complementar, né? Então, é legal você dar uma olhada. Por isso que é bem importante olhar como diretriz e como processo interno, e aí você vai fazendo de forma gradual, porque a legislação ela vai vir para todas as áreas, né? Agora eles priorizaram algumas. Então, o Bacen exclusivamente, a maioria das vezes é focada para dados relacionados a finanças, né? Positivo. E então, por isso vem a pergunta, né? Quais dados circulam no meu ambiente, né? No processo, e qual a sua responsabilidade? Esse sempre é a pergunta que a gente faz. É impossível você implantar uma metodologia de segurança de informação se você não tem isso muito claro. E aí não adianta o teu setor ser super organizado e seguro, porque o vazamento vai acontecer no setor do vizinho ali, que é o que recebe teus dados. Aí não vai resolver nada, gente. Então, por isso a integração dos dados entre setores. Então, como que a gente faz? Primeiro passo é a gente entender quais os canais de coleta quando a gente vai fazer uma implementação. E a gente tentar categorizar esses canais de coleta. Um exemplo, né, muito comum, que é a dúvida, é currículos. Qualquer pessoa pode trazer um currículo aqui na empresa. Tá, então você está dizendo que um terceiro pode pegar e trazer um currículo aqui de uma outra pessoa que não autorizou e eu usar esse currículo, sim, isso é ilegal? É ilegal, gente. Ponto. Ah, mas gente, é ilegal. Você pode permanecer fazendo isso, ou você pode centralizar, exigir o currículo só em ambiente digital, que reduz bastante o risco. Ah, mas a gente tem chão de fábrica, o que eu faço? Gente, faz uma central de receber currículo e tem o teu modelo de currículo onde o cara preenche, né? E tem o consentimento ali de uso dos dados dele. A gente sempre usa assim, reduz muito o risco, porque senão é festa. Eles trazem aqui um currículo, tem gente que traz com o nome do filho, e aí quanto mais dados que você não tem o controle, maior é o risco e pior é o problema que você vai ter. Então, isso é bem importante destacar. A gente levanta todos os pontos de coleta, os acessos a esses dados, a classificação desses dados, o que é dado sensível, o que é dado pessoal, o armazenamento, aonde que fica. Muito comum chegar em empresas que não são do TI e eles salvam lá, eles não sabem onde está essa base de dados. Né? A gente tem que ir atrás, a gente tem que ver. E é muito comum quem faz o backup dizer, ó, eu estou fazendo backup, mas na verdade não é minha responsabilidade. A gente começou a fazer porque o cara da infra foi embora e na verdade aquilo é extremamente informal e não tem nada formal ali que eu exija ali um backup, a gente começa a formalizar isso. O processamento desse dado, quando usa, porque usa, quem processa, o arquivamento e a eliminação. Então, basicamente, lembra que eu falei da trilha, né? A trilha a gente tem que ir identificando. Isso está muito claro no LGPD, por exemplo, todas essas fases. Quais os dados, se é online, offline, se é dado pessoal, se é dado sigiloso, quais as fases que você está. Ah, eu sou um operador, né? Eu desenvolvo um software, eu sou dono do aplicativo que opera nessa fase aqui.
Então, eu tenho que ter um vínculo, ou nós, quando estamos implementando dentro da empresa, a gente já deixa prontinho ali o que tem que ter no contrato e as exigências, né? A gente tenta... Claro que eu tenho sempre um pezinho no TI, é mais fácil, mas tem gente que vai fazer adequação que acaba fazendo umas exigências bem cabeludas ou não presta atenção. Por isso é importante a gente sempre ser o primeiro a mandar esse vínculo formal aí. Tá? Isso é uma dica que eu sempre mando. Outro ponto é as funcionalidades orientadas a titular, né? Por onde que eu começo? Gente, primeiro, o processo de coleta é uma tela de cadastro, né? Quando você fala em processo automatizado no software. Eu posso definir o que eu quero coletar ou não? O teu cliente tem essa autonomia, né? Quais os acessos? Quem tem controle de acesso aí? Eu posso ter controle de acesso dentro desse ambiente? Qual que é o processo de segurança, né? Eu estou testando isso, como que funciona o armazenamento, quais os riscos que tem, qual que é o processo de contato, eliminação desses dados, né? Eu consigo arquivar o que é ativo e inativo, então eu começo a fazer esse casamento do processo, eu começo a dar para o meu cliente essa autonomia que ele precisa para se adequar também, quando eu falo em produto. Então, o nosso produto, o nosso serviço, os nossos processos, eles têm que estar sempre adequados, né? Quais dados que eu quero comprometer, até em qual nível, né? Quem pode ver esses dados. Então, é bem importante destacar, o controle de acesso é uma coisa que teve um top aí de importância. Por quê? Porque eu preciso agora ter controle em quem vai ter acesso. E aí, se a tua ferramenta não dá uma gestão de controle de acesso boa, você vai trazer mais um problema aí para o cliente no processo de adequação. Tá? E aí entra o aceite das demandas, né? O cliente pode solicitar uma demanda ou você vir uma inovação aí no produto de vocês, isso ser ilegal, né? Isso ser muito caro em relação a manter a segurança, pode. Então, o aceite de requisitos de demanda no teu processo produtivo também tem que considerar a segurança da informação, né? As especificações têm que estar focadas no titular. Isso vai aumentar o risco, reduzir o risco, isso é legal, isso é ilegal, né? O desenvolvimento tem que estar seguro em relação a isso, tanto testes funcionais e não funcionais, desenvolvimento, né, de requisito funcional e não funcional. E a parte de teste de implementação, às vezes testar a campo, testar no ambiente onde haja risco. O suporte, ele tem que entender sobre isso, né? Ele tem que entender sobre as diretrizes de segurança, porque as solicitações vão vir. O meu titular solicitou para excluir esse dado, né? Eu não sei por onde eu faço isso. Mesmo que você dê autonomia, o suporte, ele tem que saber como funciona, né? E o processo de manutenção dessa ferramenta também. Então, quando eu falo em produto, a adequação do produto, depois que entende as diretrizes da lei, gente, é muito mais fácil. É muito mais fácil mesmo. E aí a segurança ponta a ponta foi o que eu falei antes, né? A trilha do titular como dono do dado. Estou falando mais focado em LGPD, mas quando eu falo em uma empresa, né, que investiu lá e passa pelo teu aplicativo esse processo de investimento, ele também é o dono do dado. E como que eu vou fazer com que ele se sinta seguro? Qual que é o processo, né? A autonomia dele, o que ele pode pedir como titular, o que ele pode fazer dentro do ambiente, qual que é a relação. O meu cliente, por exemplo, pode ter diferentes frases de consentimento, ele pode configurar a frase de consentimento dele, isso é adaptável, né? Isso é um diferencial do meu produto também. E isso permite uma atualização em relação ao modelo de negócio. Tá? Quais os dados necessários para cada fase do processo, qual a necessidade e o motivo desse dado ser coletado. Então, isso é muito importante e traz muita transparência para toda a equipe, e principalmente para manter, né? Porque às vezes vem uma demanda, você, a gente nunca permitiu isso, pode? Então, esse questionamento no processo produtivo é muito importante em uma empresa de base tecnológica, né? E aí, outro ponto bem importante são os papéis e responsabilidades, né? Por quê? Porque é importante entender, eu trouxe aqui principalmente os papéis e responsabilidades do LGPD, que é o titular, isso está bem claro lá na lei, os direitos do titular, principalmente o canal de comunicação, isso tudo, na maioria das empresas, não está automatizado, porque não tem ferramenta, gente. Tem uma ou duas ferramentas, a maioria internacional e cara. Então, às vezes, a ferramenta que você já usa para atendimento a suporte, por exemplo, para atendimento ao cliente, você pode adaptar e ser o comunicado a titular. O controlador, que é o responsável pelo dado, né, aquilo que eu falei, quem cuida do meu dado é o controlador, e ele tem que ter autonomia para excluir, para mandar a portabilidade desses dados, ele tem que ter essa autonomia de configuração que o DPO representa, né? O operador, que é quem opera os dados, quais são as responsabilidades e perfis, porque se eu for o cara de infra, né, terceirizado, eu sou um operador.
Mas se eu for o meu cliente lá de a terceirização de suporte técnico, também sou operador. Então é bem importante entender que tem perfis completamente diferentes. O cara que cuida do servidor, o cara que tem outra ferramenta ali de comunicação, ele é um operador dos dados, né? E o DPO, que é o encarregado de dados, que é esse cargo que chegou aí muito forte com as novas legislações, que é o responsável pelo processo de segurança do controlador. Então ele representa o controlador. E aí as responsabilidades têm que estar muito claras, né? Diante disso, um dos pontos principais que a gente trabalha também é a gestão de risco. Então, como que a gente faz? Depois que a gente fez o inventário de dados, mapeei todos os dados, eu começo a olhar os riscos dele. Eu brinco que é o primeiro start para o plano de ação, né? Então, eu tenho os dados que eu preciso e que eu quero me comprometer, eu tenho o risco que esse dado acaba ocorrendo aí no processo, eu identifico esse risco, eu priorizo, né, qual risco eu tenho que tratar e qual que eu quero investigar, e eu também vou trabalhar a mitigação e contingência. Então, eu vou pegar um antivírus para que esse risco não vire um incidente, né? Mas se acontecer, eu vou ter um backup ali para me recuperar, é a contingência, tá? Então, eu tenho o meu plano de mitigação e meu plano de contingência para todo o risco. E aí o plano de ação. Percebam que é muito mais fácil e menos dolorido, porque, na verdade, o plano de ação, seja de investimento de ferramenta, vai estar sempre focado no risco que você identificou. Ponto, tá? E aí entra o processo de adaptação, né? Quais os dados eu quero me comprometer? E aí você tem que ter todo um processo, principalmente no teu produto de compliance, né? Que é alinhado a outras legislações, de configuração, seja de dados de entrada, de segurança por prioridade, né? Primeiro tem que ter uma prioridade maior para esse cliente, para esse dado, que é um risco maior. As opções de segurança que eu posso ter, então eu posso também vender isso como opção, né? Eu reduzo mais o teu risco se você quiser esse serviço também, né? A temporalidade também é uma opção de configuração. Como que eu vou definir quanto tempo? Eu posso até ter, eu como implementador, eu deixo lá prontinho a temporalidade de cada dado. Como que você vai gerenciar isso, gente? É um ponto que eu sempre levanto, né? No braço, em planilha, é impossível, né? Óbvio que vai dar furo. Então, essa temporalidade com automatização é sempre excelente. A eliminação é a mesma coisa. Em 3 meses, a gente vai gerar uma evidência de eliminação, mas ele eliminou automático, você pode ir lá e buscar o relatório de eliminação, porque isso está configurado. E o consentimento, né? Que no consentimento eu defino, inclusive, quanto tempo e por que você está com esse dado. Tem um cliente teu que vai querer por um motivo, tem outro por outro. Aí cabe uma configuração. Que a gente fala que é o plano de ação de adequação, de ferramentas mesmo de apoio. Tá? Alguma dúvida, pessoal, até aqui? Não. Não, tranquilo. E a gestão de incidentes, né, pessoal, que na verdade é a tratativa do problema mesmo, né? Como que eu vou manter adequado? Então, deixa eu só ver aqui, ó. Gestão, incidente que passou, peraí. Um pouquinho, gente, que tá andando mais rápido. Então, no monitoramento do manter-se adequado, primeira regra é sempre capacitar a equipe, porque se está um elemento vivo ali de trabalho, adequação de ferramentas, novos funcionários que chegam, então isso tem que estar muito focado no RH mesmo, o RH tem que estar como um pauta ali de capacitação de todo e qualquer colaborador e principalmente atualização. O canal de abertura de incidentes e risco, isso é bem importante, que todo mundo se sinta à vontade para denunciar. Perdi o celular da empresa, né? É um vazamento, é uma perca de dados. O que eu faço? Eu tenho que abrir um incidente, eu não posso esconder isso. Isso é muito importante. A gente trabalha muito esse empoderamento aí da equipe para ela nos ajudar. Ter o responsável para a tratativa, que é o DPO, tá? Pode ser exclusivo? Pode, mas tem que ver se tem demanda dentro da empresa, tá? Não precisa necessariamente ser exclusivo. O que eu não curto muito é ser terceirizado, que é muito difícil você trabalhar a gestão de risco ali, os trabalhos de tratativa sendo terceirizado. Mas pode ser também, as empresas estão optando por isso. Adotar um checklist de monitoramento, planejar e executar auditorias, né? Tratar essas não conformidades, as causas raízes e buscar também ferramentas e melhorias que agilizem esse processo de segurança também. Tá?
Quando a gente fala em incidente, uma das regras de todas as legislações é você ter um processo de gestão de incidente. E uma das exigências é você comunicar, né? Então, eu identifico, eu analiso esse incidente, eu defino um prazo para solucionar ele, eu identifico os titulares, no caso do LGPD, ou os envolvidos, né, afetados nas outras legislações, eu identifico também os dados e quais os impactos tiveram, eu indico medidas de mitigação e contingências que eu já devo ter planejado, né, e eu comunico até a conclusão todos os envolvidos, tá? Quando eu falo em comunicar, LGPD, ANPD, né? A gente tem que comunicar o órgão responsável. Quando eu falo em Bacen, Banco Central, né? E isso é uma coisa que dói muito, que você tem que ir lá e dizer, ó, eu errei e aconteceu isso, isso e isso. Então, você fica esperando tua multa quase, né? A gente sempre faz. E aí depende muito do teu mercado, o que você quer comunicar, mas basicamente esse é o processo aí quando acontece um incidente, tá? Outro ponto importante é manter a qualidade dos ativos, né, pessoal? O que são ativos? São todos os itens que você gera nesse processo. Aí entra também muita oportunidade de ferramentas. Então, o DPIA, que é o LGPD, vocês sabem que o DPIA, que é o relatório, né, de impacto e proteção de dados, é como se fosse um diário de bordo com tudo isso que a gente falou aqui do LGPD. A gente tem toda a estratégia que a empresa definiu, e isso vai para o jurídico, ele vai defender ali se preciso for, né? Mas é um relatório que a gente mantém ali atualizado. Mas dentro dele vai ter plano de risco, as evidências também, os chamados. Então, tudo isso, esse combo, a gente tem que manter ele atualizado, ele definido ali quem mexeu, quando mexeu. Então, várias evidências a gente vai ter que ter. São ativos que a gente precisa manter. No Bacen é a mesma coisa, as políticas, as evidências da alocação e responsabilização, o relatório anual. O Bacen, ele exige que você envie um relatório até 31/12 de todos os anos, com todo esse processo da implantação e o que você viveu nesse ano em relação à segurança, tá? Inclusive as evidências. Então, é importante destacar que acidentes não acontecem por acaso, né? Mas pelo nosso descaso, pela nossa falta de gestão de risco. E a ideia das políticas de segurança da informação e do processo de implementação é que doa menos, gente. A gente não pode fugir. A gente tem que começar o quanto antes o processo de implantação, mesmo que informal, mas sempre olhando para algum lugar, né? Olhando para um destino aí de ter um processo bem definido, bem claro. Ele não é complexo, ele é trabalhoso. Então, às vezes a gente olha para o LGPD ou para o Bacen de uma forma de, ai meu Deus, é muito complexo, é muito difícil, como as leis antigas. Se vocês olharem para essas duas legislações, essas duas áreas de legislações, vocês vão ver que elas são extremamente claras e objetivas. Então, a gente que não é do jurídico tem uma facilidade de entendimento e a aplicação também não é tão complexa. A dificuldade mesmo é a massa de dados e você olhar para todos eles e começar a ser ativo e não passivo. A empresa ela passa a ser mais ativa e começa a ter domínio sobre esse fluxo de dados. Ela que define para onde ir, ela que define que dado ela quer, então ela começa a organizar esse processo. E a partir dessa organização você começa a ter mais autonomia e melhoria contínua mesmo de segurança. Então, eu espero ter ajudado vocês, a gente passou um pouquinho do tempo, mas eu queria agradecer aí o NTI, né, e me colocar à disposição se vocês tiverem dúvida, qualquer coisa que vocês precisarem, né, vocês têm aí meu contato no Instagram, no LinkedIn, eu estou aqui à disposição para vocês, a gente vai estar lançando um treinamento oficial para a LGPD, para vocês conseguirem sozinhos implantar a LGPD, implantar a adequação do produto de vocês também, a gente vai lançar nos próximos dias junto com a NTI, acho que a Ana está aí disponível, né, Ana? Mas quem tiver dúvida, agora eu abro aqui o microfone, é só falar. Uma questão tu comentou de ferramentas, né, a nível internacional para fazer todos os processos de gestão. Não existe nada a nível brasileiro que possa ser usado hoje? A gente estava, eu não tenho aqui os nomes, mas a gente estava até pesquisando com uma equipe de telecoms, que eu estou implantando aqui umas 10, 12 telecoms, e a gente estava buscando, mas era muito desassistido, sabe aquela visão de setor mesmo? Uhum. Eu, particularmente, quando a gente começa a integrar o processo, a gente vê que a gente pode utilizar as ferramentas que vocês usam. Então, comunicação com o titular. Gente, chamado. Né? E aí essas ferramentas elas focam muito mais no chamado com o titular, sabe? E os ativos, na verdade, é uma biblioteca institucional.
A maior dor mesmo no processo de implantação, na minha opinião, né, e na maioria das empresas que eu atendo, é o fluxo de dados. É o software que esse dado circula não está adequado ali para temporalidade, para exclusão automática, sabe? Uhum, É mais isso, maior dor. entendi. Obrigado. Parabéns aí pela apresentação. Obrigado pelo Imagina. Obrigada conhecimento. eu, Darlan. Alguém mais, pessoal, quiser? Acho que alguém chamou aqui no chat. Cauâcia, tem sim, tem certificado. Eu vou colocar meu contato aqui também, pessoal. Se alguém tiver dúvida, também pode mandar. A Ana vai estar apoiando vocês aí. Também no treinamento, vai ser pelo NTI, tá? A gente tem desconto aí para quem é associado, tem desconto para os primeiros que se inscreverem. A gente vai estar lançando essa semana e vai estar enviando e-mail para todos vocês, tá? Então, qualquer dúvida, eu continuo à disposição. Um abraço aí, obrigado pela participação de vocês. Não sei se quer colocar mais alguma coisa, Ana. Alguém mais? A Ana tá sem Oi, microfone. gente, tudo Vai. bem? Acho que é mais fácil aqui do que ficar respondendo lá no chat, né? Primeiramente, quero agradecer, né, a participação de vocês, agradecer a Ivânia, né, que está dedicando aí um tempo para toda essa galera. E em relação aos cursos, a gente vai estar lançando essa semana nas nossas redes sociais. A Ivânia também vai estar compartilhando. Eu deixei ali o meu contato, tá? É o meu WhatsApp. Se vocês precisarem de mais informações, também podem me chamar ou qualquer outra dúvida que tenham também a respeito do núcleo, assim como a Ivânia também vai estar compartilhando, né, Ivânia? Sim, a gente está à disposição aí. E, inclusive, as pautas, né? Outros assuntos que vocês queiram, dúvidas que vocês tenham, a gente quer estar mais perto, né, Ana? O NTI quer estar mais perto dos colaboradores aí, das equipes, né, para dar uma vazão. Inclusive, essa demanda aqui veio, que é uma coisa que a gente faz muito em off, às vezes, aí dentro das empresas, veio por uma necessidade das equipes. Isso aí, pessoal. Eu que agradeço aí, Adolfo. Obrigada aí todo mundo. Obrigado, Ricardo, todo mundo que estiver participando. Né? A gente vai rodar mais alguns nos próximos dias. Grande abraço, tá? Até. A gente vai disponibilizar no YouTube, provavelmente, a gravação. Obrigado. Tchau, tchau, gente. Valeu, tchau, tchau. Valeu.